Ele é um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Com mais de 90 anos de existência, muita coisa aconteceu, como ser aplaudido por todos de pé no Pacaembu, a maior sequência consecutiva de títulos do Brasileirão de pontos corridos, encantando o Brasil e o mundo, sendo considerado de soberano e maior clube do Brasil por unanimidade por muito tempo. No vídeo de hoje contaremos 5 absurdos que aconteceu na história do São Paulo. E aí pessoal, beleza? Você está no canal Eldonta, um dos maiores canais de futebol da minha casa. E antes de começar o vídeo, quero indicar a vocês esses conteúdos já existentes no meu canal, que estão nos cards, links na descrição e na página do canal. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Comentar qualquer coisa sobre o São Paulo, porque galera, isso é importante demais para o crescimento do canal e para até eu estar trazendo vídeos que vocês querem. Inclusive, comente que tipo de vídeo quero que eu traga e que time vocês torcem. E na quinta posição está a construção do estádio Cícero Pompeu de Toledo, vulgo Morumbi, que poucas pessoas sabem, mas o Morumbi demorou cerca de 16 anos para ser finalizado, e junto com a construção do estádio veio também o maior jejum de títulos da história do clube, onde um dos mandatários, Laudo Natel, alegou que o Morumbi foi lançado praticamente sem dinheiro, com somente a venda de ideias e dinheiro dos sócios, onde tinha muita venda de cadeira cativa, campanha de marketing pro estádios, tirando dinheiro do futebol para comprar concreto, e segundo Natel, havia muita gente que não admitia sequer a ideia de tirar um dinheiro do estádio para colocar no futebol, onde a mentalidade era ter paciência e construir a base para depois colher os frutos lá na frente, onde o Morumbi teve 2 inaugurações, a inacabada em 1960 e a total no ano de 1970, ano em que o São Paulo dá o fim no seu maior jejum de títulos, que é de 13 anos e um absurdo dentro de outro, e que esse eu não vou contabilizar como quarto. É o primeiro gol do Morumbi, que foi marcado num jogo amistoso entre São Paulo e Sport de Lisboa, vencido por 1-0 para a equipe da casa, num gol meio diferente de cabeça do atacante Peixinho, que antes daquela partida chamavam de gol de Mercúrio, e depois desse jogo foi batizado como oficialmente gol de Peixinho, o primeiro e histórico gol no então inacabado estádio do Morumbi. E na quarta colocação está a criação do hino do São Paulo, que foi escrito por Porfírio da Paz, onde a motivação, o estopim pro hino foi o sujeito perder tudo, perder a casa por falta de pagamento e por ser apaixonado, literalmente lunático pelo clube. Porfírio, mesmo nervoso, cantarolou a canção com o nome do São Paulo, e só depois que tudo esfriou, pôs no papel a letra, e na época o mesmo disse que o sentimento que sentia era de desolação, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer, e que começou a cantar Salve o Tricolor Paulista, e que isso o acalmou e que lhe convenceu a não desistir, deixando assim a casa cantarolando, sendo lançado o hino em 1942, tendo muitas alterações, como estrofes que dizia do Palmeiras também trazes, em referência à Associação Atlética das Palmeiras, um dos times da fusão de 2 para formar o São Paulo, tendo a alteração porque no mesmo ano Palestra Itália teria mudado o nome para Palmeiras por causa da Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil ficou contra o grupo de Alemanha e Itália e se aliou aos Estados Unidos, e também por se tratar de um governo ditador, onde depois de muitos anos e de ter modificado quase por completo o hino, no dia 29 de abril de 1966, Porfírio saiu para gravar o hino definitivo e doar todos os direitos autorais ao tricolor do Morumbi. E na terceira posição está o São Paulo, soberano e único clube do Brasil a ganhar 3 vezes consecutivas o Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, começando em 2006 e só sendo parado em 2009 pelo também ex-campeão Flamengo, ficando só a 3 pontos de ultrapassar o rubro-negro, comandado pelo então técnico multicampeão e que tem toda a cara do São Paulo, o professor Muricy Ramalho, sendo de 2008 um dos mais emocionantes campeonatos que o tricolor do Morumbi já fez. Campeão na última rodada após vencer o Goiás por 1-0 e alcançando 75 pontos, vindo logo atrás com 72 pontos o Grêmio de Porto Alegre, sendo no ano de 2009 quase tetra consecutivo, lutando até a última rodada com somente 2 pontos de diferença para o campeão Flamengo, encerrando assim o arsenal de títulos ganhos do técnico Muricy pelo São Paulo e aumentando assim a representação do São Paulo no cenário nacional, no qual era maior em questão de títulos internacionais, onde por muito tempo era quase unanimidade considerar o São Paulo como o maior time brasileiro disparado, que por sinal não era exagero nenhum, porque era o maior campeão internacional e um dos maiores campeões nacionais também. E na segunda posição está o São Paulo goleador, mais específico em finais de Libertadores. Eu não sei se você sabe, mas a maior goleada em finais de Libertadores foi aplicada pelo São Paulo no jogo de ida no estádio do Morumbi,
Morumbi contra a Universidade Católica, com um placar magro de 5-1, onde teve gol de todos os jeitos. O gol contra abriu o placar aos 30 minutos. 10 minutos depois, Vitor ampliou. Gilmar, driblando todo mundo, fez o terceiro, e teve também gol de peito de Raí, craque do time, e para fechar o passeio, golaço de cobertura de Miller. E não sendo bastante, ainda teve 4 a 5 defesas seguidas de Zete, que só foi levar o gol de honra do clube chileno depois de Pintado ter feito a penalidade e o atacante Carlos Almada converter a cobrança. Esse era o time do maior técnico da história do São Paulo e um dos maiores do Brasil. O eterno Tele Santana, que tinha como filosofia, e isso refletia muito naquele elenco, ser contra o jogo pragmático e só pelo resultado, em que o desempenho e o resultado tinham que andar lado a lado. Não é à toa que Tele disputou 3 finais de Libertadores seguidas, estando eternizado na história do tricolor do Morumbi. E tem mais uma goleada do São Paulo, que foi na final da Liberta de 2005. São Paulo e Atlético Paranaense, primeiro jogo no comando do Atlético, saiu de 1-1. Só que no Morumbi, com mais de 70 mil pessoas, a situação foi outra. O São Paulo simplesmente não tomou conhecimento do Atlético Paranaense e meteu, enfiou, aplicou um simples 4-0 no Morumba com 3 gols no segundo tempo. E esse era o São Paulo, temido por todos e amado por muitos. E na primeira colocação não podíamos deixar de falar dele, que tem tudo a ver com o São Paulo e que pra mim é o maior ídolo do clube, quebrador de recordes e recordes, é ele, claro, o mito Rogério Ceni, que é o jogador que mais defendeu o mesmo clube na história do futebol. São 25 anos e 1.237 partidas oficiais pelo São Paulo. Também é o jogador que mais vezes foi capitão por o mesmo clube. São exatos 982 jogos como capita, além de ser disparado o maior goleiro artilheiro na história do futebol, com 131 gols, aonde muitos torcedores repetiam a seguinte frase, que todos têm goleiro, mas só nós temos Rogério. E não era pra menos, Rogério também é o maior artilheiro do São Paulo, ao lado de Luiz Fabiano, na maior competição do continente americano, com 14 gols. Rogério era tão fora da curva que teve um jogo contra o Cruzeiro muito importante pela 18ª rodada do Brasileirão de 2006. A Raposa vencia por 2-0 e ainda no primeiro tempo teve um pênalti para o clube de Minas, que jogava bem mais que o tricolor. Rogério Ceni simplesmente defende o pênalti e poucos minutos depois marca um golaço de falta e empata no segundo tempo, convertendo em uma cobrança de pênalti, empatando assim um jogo que em teoria já estava perdido para o São Paulo, sendo isso só a ponta do iceberg. Se formos contabilizar e contar todos os feitos extraordinários dele, com certeza iria mais meia hora de vídeo, onde poderíamos falar só sobre os absurdos do mito Rogério Ceni. Comente aí se vocês querem. E o último feito do mito que vamos citar aqui, que esse por si só seria um absurdo do goleiro, foi ser eleito bola de ouro do Mundial de Clubes do São Paulo em 2005, deixando ninguém mais, ninguém menos que Gerrard, um dos maiores ídolos do Liverpool, com a bola de prata, e que se não fosse por Rogério, o São Paulo não seria o maior campeão de Mundial de Clubes no Brasil. Esses são, na minha opinião, 5 absurdos, talvez não os maiores, mas mesmo assim surpreendentes. E se você sabe de algum absurdo que acha que faltou de ser citado no vídeo, comente aí embaixo qual que vamos debatendo. E veja o vídeo sobre a emocionante história do São Paulo. Veja também o vídeo sobre a maior torcida organizada do São Paulo, a Independente, e sobre a era do eterno Tele Santana no São Paulo, que vai aparecer aí nos cards. No mais é isso, valeu, é nóis e fui!